a gente recebe, portanto, a jornalista aqui de São João Batista, Márcia Peixe Vargas, que vai destacar então aí um projeto de sua autoria, né? E a gente vai destacar então como que será esse projeto. A Márcia vai falar que é o projeto que vai ser apresentado então amanhã aqui no município de São João Batista. Encontro História das Mulheres como conteúdo transversal na educação básica, leis, conhecimentos e alternativas. Vai acontecer essa apresentação, portanto, amanhã à noite, né? 7h no Centro Cultural Batistense. Márcia, bom dia, obrigado pela participação aqui na Super. Pode explanar o assunto aí pra gente, então. Bom dia, Juliano, bom dia, Daniel e todos os ouvintes da Super. É sempre uma alegria poder estar aqui na rádio e compartilhar as experiências, os eventos, tudo que tem acontecido na nossa cidade. E dessa vez, uma oportunidade, uma experiência diferente, que é o projeto do Encontro das Mulheres. O que é esse projeto, Juliano? Eu fui contemplada no final do ano passado com a Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc, né, o edital aqui do município, em que eu inscrevi a minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2019 lá na UDESC. E esse trabalho, ele apresenta a história das mulheres aqui de São João Batista, mais especificamente da colônia Nova Itália. Então são histórias e memórias de mulheres que trabalharam na produção da cana, do fumo, enfim, que tinham uma realidade bem específica do meio rural. E aí eu trouxe para essa temática da história das mulheres, porque é um tema que não é abordado, né? Então a contrapartida do projeto é proporcionar esse diálogo sobre esse tema, para que também possa ser aplicado nas salas de aula. Porque o que acontece? A história das mulheres, ela é uma disciplina que ela já começou lá na década de 80, inclusive com os estudos da professora Joana, lá na UFSC, e de mais algumas pesquisadoras, mas que não é amplamente difundida, porque a história sempre foi escrita por homens, sobre homens que produziam fontes também sobre os homens. Então, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, que comecei também a produzir materiais, estudar um pouquinho mais nesse assunto, o que nós observávamos? Quem escrevia os livros eram os homens. As mulheres, como elas viviam nesse meio mais do lar, né, da vida familiar, aquelas que tinham acesso à educação ou aos espaços públicos eram quem? As professoras, ou algumas que trabalhavam nos órgãos públicos, enfim, era um número muito pequeno, né? Até porque elas eram educadas mais também para cuidar da família, enfim, houveram muitas transformações, né, na nossa sociedade. E aí a história das mulheres traz essa perspectiva. Vamos ver onde estão essas mulheres, vamos ver como que elas contribuíram para a nossa sociedade, para a nossa história, né? E vários grupos de vários tipos de mulheres, né? As operárias, as camponesas, as indígenas, as quilombolas, as que às vezes eram separadas por alguma classe trabalhadora, né? Então tem muita coisa a ser desenvolvida. E a professora Joana foi um desses nomes que contribuiu para que isso acontecesse, não só aqui em Santa Catarina, dentro da universidade, mas em todo o Brasil e principalmente aqui na América do Sul, e também participação em vários eventos do mundo. Esse evento de amanhã tem entrada gratuita. Quem pode participar? Quem está convidado a participar? O evento, ele é gratuito e ele é destinado para todas as pessoas que gostam de história, de educação, de cultura, mas especificamente para os professores das nossas redes públicas, né, municipal e estadual, também da rede particular, para que comecem a pensar possibilidades de integrar esse tema na sua sala de aula. Porque ele não é um tema específico para o professor de história, não é isso. Ele é um tema que ele tem que ser abordado interdisciplinar. Então todos os professores podem pensar projetos, pensar atividades, podem trazer essa temática para as discussões dentro da sala de aula, e também para poder começar a conscientizar os alunos de possibilidades também, né, de uma nova visão sobre a mulher, que é um tema tão atual, né? Porque daí envolve também as questões de violência, as questões de respeito, as questões de espaço que a mulher ocupa
hoje, que ocupou. Então, assim, é um tema muito atual e relevante. Uhum. Agora, destacar também essa questão, então, sobre o PENAB, né? Consequentemente, também passou, digamos assim, por parte da Fundação da Juventude e Cultura, né? Isso, é um edital que ele contempla, então, os fazedores de cultura do município, né? Uhum. Então, a minha dissertação, ela foi editada para se tornar um livro. Sim. Né? Então, uma parte dos exemplares após a edição e lançamento serão doados para o município para que tenha essa referência, para que os professores possam utilizar como uma referência sobre a história das mulheres, né, que é um trabalho acadêmico, científico, que foi produzido na universidade. Também é uma forma de ter uma contrapartida, porque eu estudei numa universidade pública, uma universidade do estado, então é um dever também de quem usou esses recursos, uma contrapartida, né, para a própria sociedade. Então, enfim, esses dispositivos que nós temos, né, eles são muito importantes, porque tem muitas pessoas que produzem muitos materiais e que acabam ficando na gaveta, que era o que tinha acontecido com o meu projeto, né? A gente sempre vai adiando, até porque os custos hoje para esse tipo de material é um pouco alto. Então, é uma oportunidade, né? Então, eu sempre digo que quem tem projetos, que quem se interessa por essa área cultural, histórica, educacional, deve produzir, né, seu conteúdo, deve se inspirar nesses editais, porque às vezes quando a gente vê de fora, a gente acredita que a gente não vai conseguir, que é muito difícil, né? Mas se nós não participarmos, o outro vai participar, né? E às vezes o meu projeto ele é muito relevante e ele responde uma necessidade que o município tem, que aquela comunidade tem, né? Então nós estamos vendo nesse edital muitas entidades, pessoas, né, físicas também, que estão contribuindo com a cultura e com a história do município. Até porque a gente precisa fortalecer isso, né? Eu me lembro que na época da universidade, quando eu morava e estudava em Itajaí, né? É uma cidade que a gente respira a cultura, a história, a arte, né? Temos muitos dispositivos de incentivo à cultura lá. Então não é porque nós somos um município pequeno que nós não podemos participar. E temos que aproveitar, né, que essa lei é uma lei do governo federal que possibilita que os municípios se inscrevam. Então também, além da população que ela deve se inscrever e usar esses dispositivos, eu sempre digo que o município, ele precisa estar atento a essas leis. Os nossos municípios, eles precisam cada vez mais se especializar nessas áreas, entender o que os ministérios possibilitam, né? Sim. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer a partir desses dispositivos que já existem. E consequentemente beneficiando os pequenos municípios também, né? Com certeza. Márcia, mais algum destaque sobre esse assunto então? Não, o convite então é para todos que gostam então dessa temática, participem amanhã gratuitamente a partir das 19 horas lá no Centro Cultural Batistense. Temos um link de inscrição que vai ser concedido um certificado de participação, principalmente para os professores que participam, né, desses processos seletivos, de tudo isso. Então, um certificado que vai ser emitido pela UFSC, vai ter lista de presença, vai também ter um link de inscrição. Eu depois vou compartilhar nas minhas redes sociais, @MárciaPeixe, vai ter o link lá para você também. Mas eu vou passar aqui para a rádio, então depois vocês também podem encontrar nas redes sociais da rádio. Tá certo, então. Obrigado pela participação, sucesso no dia de amanhã, então. Obrigado, eu agradeço o espaço aqui da Rádio Super. Se alguém tiver mais alguma interesse de saber mais, tiver alguma dúvida, o meu WhatsApp é o 48998233773, 48998233773, e aí nós podemos conversar mais sobre esse assunto também. A gente conversou então com a jornalista Márcia Peixe, formada em jornalismo, tem mestrado, portanto, em história. Esse evento estará acontecendo amanhã às 7 horas da noite no Centro Cultural Batistense, aqui no centro da cidade, com entrada franca.